Em 1985 foi criado um instrumento jurídico chamado Ação Civil Pública. Mas o que vem a ser essa ação? Para saber mais sobre isso, eu converso agora com o promotor de Justiça de Defesa do Consumidor, Trajano Souza de Mello. Afinal, promotor, o que é a Ação Civil Pública? Bom, a ação civil pública é um instrumento processual que a sociedade dispõe para levar ao judiciário uma demanda que abrange uma coletividade. A gente sai da postura clássica de uma ação judicial em que duas partes, com seus interesses próprios, vão ao judiciário para saber quem tem razão ou quem não deixa de tê-la, né? E a gente cria um legitimado para defender uma coletividade de pessoas. Leva a tese jurídica ao judiciário, o judiciário decide o posicionamento correto e aquela coletividade é beneficiada por essa decisão. A gente sai do clássico um contra outro para um ente legitimado defender uma coletividade toda em relação aos seus direitos. Esse processo, ele é rápido? Na verdade, é um instrumento processual como outros, né? Então, depende da natureza do que está sendo levado ao judiciário, né? Há questões que são meramente de direito, vamos dizer assim, que independem de prova, de produção de prova, em que o que se discute é uma tese jurídica. Então, esses processos costumam ser mais rápidos, mais céleres, do que outros em que se depende de produção de prova, né? Então, por exemplo, numa ação civil pública, a gente pode discutir desde legalidade de uma cláusula contratual, em que isso é eminentemente jurídica a questão, né? Como a gente pode discutir se um determinado automóvel, por exemplo, tem um vício de sua fabricação que deve ser retirado do mercado, por exemplo, né? Então, nesse caso, é necessário toda uma produção de prova para verificar se aquele automóvel foi construído de forma correta ou não, se ele atende às exigências de segurança para permanecer ou não no mercado. Então, dependendo da natureza do que se discute, essa ação pode ter um trâmite mais célere ou não. Promotor, qual foi a inovação trazida pelo Código de Defesa do Consumidor? Então, em 85 a gente tem a lei que cria, institui a ação civil pública e em 1990 a gente tem o Instituto do Código de Defesa do Consumidor que, para a ação civil pública, ele cria todo o estatuto processual, as regras processuais de como levar a juízo aquela demanda coletiva. Essa inovação do Código do Consumidor, ela foi muito importante para que a gente conseguisse ganhar em eficácia essas discussões coletivas, né? Isso no âmbito processual, o Código do Consumidor. Quando você me coloca que benefícios traz ou que inovações trouxe o Código do Consumidor, né? Ela tem no plano processual esta inovação, né? E no ponto de vista material, do direito material, ele normatiza diversos direitos específicos aí do consumidor, né? Qual a diferença entre interesses difusos e coletivos? Então, essa é uma pergunta que é muito atual e muito discutida, né, nas faculdades de direito, né? Os alunos costumam brincar que esses são os direitos confusos e não direitos difusos e coletivos. Por quê? Porque sentem dificuldade em diferenciar, né? Eu costumo colocar para quando precisa explicar isso para alunos, para servidores, para colegas, né, de outras áreas, né? Eu costumo colocar um exemplozinho que fica muito claro a conceituação, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, vamos imaginar uma situação absurda, né? Mas um determinado estabelecimento comercial passe a cobrar uma taxa de uso de oxigênio nas suas instalações, né? Totalmente absurdo, né? Certamente ilegal, né? Ninguém questiona isso, né? Então, se essa relação com essa empresa, por exemplo, ela é contratual, vamos dizer que fosse um estabelecimento bancário, uma instituição financeira, que você vai à sua agência e você faz o seu serviço, quando você vai sair, o banco chega e fala, agora você deposita aqui a taxa de oxigênio que o senhor está deixando. Eu falo, opa, que história é essa de taxa de oxigênio? Não, está no contrato bancário, o senhor não leu, estava lá pequenininho, né? Bom, então vamos lá, vamos tratar essa questão para a gente conseguir
classificar e diferenciar o que é um direito difuso e o que é um direito coletivo, né? No caso da malsinada taxa de oxigênio, né, o Ministério Público pode ingressar com uma ação pedindo a nulidade daquela cláusula contratual. Quando ele vai em juízo e pede a nulidade da cláusula contratual, ele está defendendo aqueles que assinaram o contrato, né? Não está defendendo a mim que não sou cliente daquele banco, mas todos aqueles clientes de banco que assinaram o contrato estão sendo defendidos por essa lei, ou por essa ação. Então, a defesa, neste caso, é uma defesa de direito coletivo. Ela abrange uma coletividade indeterminada de pessoas. O Ministério Público não sabe quem assinou o contrato, mas apesar de ser indeterminável, apesar de ser coletiva indeterminada, né, ela é determinável. Eu posso saber exatamente quem é atingido com aquilo, são só os que contrataram, né? Então, essa coletividade determinável, ela é ligada pelo contrato, é o direito coletivo, é a tutela do direito coletivo. Nesta mesma ação, o Ministério Público pede para que o banco seja proibido de contratar esta cláusula. Quando ele pede a proibição da contratação da cláusula, ele, na verdade, está defendendo uma coletividade também indeterminada de pessoas e indeterminável também, porque eu não sei quem vai querer contratar no futuro, né? Pode ser eu, pode ser você, pode nem ser eu, nem ser você, né? Então, ela é uma relação é uma relação de fato, ela não está sujeita a uma relação jurídica, mas aquele fato é ilegal. Então, o direito difuso, ele atinge essa coletividade indeterminável de pessoas, né, mas ligadas para uma situação de fato, né? É o fato, não pode cobrar taxa de oxigênio, né? O direito coletivo é uma coletividade determinável de pessoas relacionadas por uma relação jurídica, né? Então, o contrato que havia com aquele banco. Essa é a diferença do direito difuso e do direito coletivo. Os dois direitos podem ser defendidos pelo Ministério Público numa ação civil pública. A ação civil pública ela pode ser usada no direito individual? A ação civil pública ela não se destina ao direito individual, né? Ela reflexamente ela termina tutelando esse direito individual. Então, quando o Ministério Público ou outro legitimado vai a juízo e propõe uma ação civil pública, né, ele tá defendendo o direito que não é seu, é de terceiros, né, mas ele vai a juízo na defesa desse direito. Eu, indivíduo que tem uma ação discutindo a mesma coisa, eu posso ter duas posturas. Eu posso prosseguir na minha ação, e o que vai valer para mim é o que for decidido na minha ação e não na do Ministério Público, ou eu posso pedir para que o juiz suspenda o curso da minha ação, aguardando a decisão da ação do Ministério Público, né? Então, se o Ministério Público ganha a ação, eu já ganhei a minha. Então, eu vou ao juiz e falo, o Ministério Público ganhou, por favor, só me dê o meu direito, não discute mais o direito. Ou, se o Ministério Público perde a ação, eu que suspendi a minha, eu prossigo com a minha, porque o meu direito, o perecimento do direito pelo Ministério Público não faz perecer o meu individual. Então, ele reflexamente, ele pode valer para uma ação individual e vai depender desse comportamento que cada pessoa tem em relação ao seu direito. Quem pode entrar com uma ação civil pública? Só o Ministério Público? Não. A ação civil pública está aberta. No Brasil é muito ampla esse leque de legitimados, né? O Código do Consumidor traz, por exemplo, o Ministério Público, traz a União, o Estado, o município, o Distrito Federal, né? Até órgãos e entidades da administração pública também podem ingressar com ações civis públicas e associações ou entidades que tenham nos seus estatutos a previsão da defesa de direitos difusos e coletivos, né? Desde que esteja instituída há mais de ano. Então, são esses os legitimados da lei, né, do Código do Consumidor. E, além desses, né, hoje é reconhecido o direito da Defensoria Pública também promover ações civis públicas. Há prescrição na ação civil pública? Então, a prescrição é um dado novo, né, que a gente tem para colocar. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, ele entendeu que há um prazo decadencial, esse prazo decadencial é aquele que
que extermina o direito completamente, né? De se propor a ação civil pública. Né? Ele fixou como 5 anos o prazo para que esses legitimados coletivamente possam ir a juízo representando os terceiros, né, para discutir as questões em sede de ação civil pública. Né? Então, isso se deu na questão dos planos econômicos, que datavam em quase 20 anos, né? E muitas entidades e o próprio Ministério Público ingressaram com ações coletivas para garantir aquele direito dos poupadores. Né? E na análise dessas questões, o STJ entendeu que o direito não havia perecido, não havia prescrição do direito, que era vintenária, né? 20 anos para a prescrição do direito, mas havia um prazo decadencial para se propor a ação civil pública. Então, como já havia passado mais de 5 anos da ocorrência dos planos, então esse legitimado coletivo não poderia mais ir a juízo. Então esse é um posicionamento recente do STJ e que abre para a gente fazer uma reflexão sobre essa questão. Né? Será que este é o ideal para o judiciário ou não? Né? Porque, claro, esse posicionamento da jurisprudência hoje, ele pode ser alterado no futuro e pode vir também normas novas processuais que acabem com essa restrição. Né? Esse é um tema que merece um debate, né, para a gente poder avaliar o que a gente quer para esse instituto tão importante da ação civil pública. Quais são os temas mais comuns na ação civil pública? Então, a ação civil pública, a minha atuação maior é na defesa do consumidor. Né? Então, a experiência da minha promotoria, por exemplo, que é especializada em planos de saúde, a gente tem ações discutindo esse direito coletivo de cláusulas contratuais, de planos de saúde. Né? Essa discussão de cláusulas contratuais talvez seja o maior foco de atuação das promotorias de defesa do consumidor. E elas variam de telefônicas, de bancos, cartões de crédito, construtoras, né? Esses são os assuntos, né, que maior permeiam a atuação nossa da Promotoria do Consumidor. Mas não se restringe a direito do consumidor. Né? A ação civil pública também ela é muito utilizada para a preservação, por exemplo, do meio ambiente. Então, a recomposição de áreas degradadas, as promotorias de meio ambiente, por exemplo, usam muito disso para fazer com que os responsáveis por uma degradação promovam a sua recuperação. E quando não se identifica esses responsáveis, né, impor ao próprio poder público que faça, então, a recomposição de áreas degradadas. Né? Em Brasília, a gente tem um problema grande de ocupação de espaços públicos, né, e de áreas outras. Também a ação civil pública é muito utilizada nesse foco, né, na defesa da ordem urbanística, para impedir que comerciantes, por exemplo, utilizem áreas públicas sem nenhum regramento, né? Ou que loteamentos irregulares surjam e que a gente tente evitar que com esse desmembramento irregular aconteça algum prejuízo para a coletividade da cidade. Né? Então, esses são os temas mais recorrentes das ações civis públicas. Certo. Obrigado, então, pela entrevista. Eu que agradeço.